Deus abençoe, irmão. Boa noite, igreja. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando aos irmãos. E também uma responsabilidade também muito grande. E o irmão Ricardo, quando na sua oração, pediu a oração para que a mensagem fosse primeiro trazida ao servo que vos fala, é uma verdade. Porque quando nós pregamos, qualquer pessoa que vem aqui à frente para pregar, levar a mensagem, a primeira mensagem tem que vir ao nosso coração, para depois ele transmitir a mensagem à igreja. E diferentemente, para mim, é um motivo de gratidão, porque essa mensagem não foi feita para hoje. Eu tinha um tempo atrás orado ao Senhor e na oração, mediante algumas coisas que estavam acontecendo há algum tempo, já não é agora, tem mais de 15 ou 20 dias, fez um pouco mais, e eu tinha escrito esta mensagem. E falei com o Senhor, se um dia tiver de apresentar esta mensagem, me dê essa oportunidade. E não falei nada com ninguém sobre isso, da mensagem. Quando chegou esse púlpito aqui, novo, e estava montando o púlpito, eu conversei com o irmão Ricardo assim, poxa, o púlpito é bonito, deve ser um privilégio falar nesse púlpito. E ele falou assim, então pode ser agora, que quarta-feira está vago, você vai pregar. Então eu falei, bem, seja a vontade do Senhor, nós vamos fazer isto. É claro que para nós é uma responsabilidade muito grande, mas acima de tudo, nós temos que colocar a nossa vida na mão do Senhor. É Ele que tem que falar por nós. É Ele que tem que trazer a mensagem por nós. Nós temos que ser apenas um instrumento nas suas mãos. O tema da nossa mensagem de hoje é: somos ou estamos? Somos ou estamos? Quando nós falamos assim, somos ou estamos, nós logo pensamos naquela frase famosa que é dita em uma peça de Shakespeare, que é ser ou não ser, eis a questão. Mas na verdade eu queria levar os irmãos a pensar de outra forma, olhar esse somos ou não somos de uma outra maneira, em uma outra direção, numa direção da nossa identificação como cristãos, se nós somos ou estamos, porque quando nós somos, é uma coisa definitiva, somos, quando estamos, é uma coisa passageira, passa. E eu chamo então os irmãos, eu convido os irmãos para ficar de pé, vamos fazer a leitura bíblica em João 8, de 21 a 29, que diz o seguinte: Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita lhe falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas não perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizia os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhe falava do Pai. Disse-lhe Jesus, pois, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis
que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai que me ensinou. Que Deus abençoe essa leitura. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, que neste momento, Senhor, nada eu venha falar, mas que tudo que sai da minha boca seja do teu coração. Em nome do Filho Jesus. Amém. Poder sentar. Na Bíblia, nós encontramos várias passagens, vários trechos, que falam claramente sobre Jesus dizendo, eu sou. É uma definição bem categórica, eu sou. É importante a certeza do eu sou. Podemos dizer que Jesus falou que eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a raiz de Davi, eu sou a estrela da manhã. Várias posições que Jesus dizendo, eu sou. Nenhum momento ele disse que eu estava. Eu estou aqui de passagem, mas que eu não sou esse Jesus, eu não sou o rei, eu não sou o filho do Deus Altíssimo. Sempre ele foi categórico na sua palavra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus fala da sua morte, na subida para os céus. E ele falava de uma forma indireta, tanto que os líderes judeus não estavam entendendo que ele estava falando do Pai. E ele estava falando da sua ida. E de mais a mais dizendo o quê? Que se eles não crescem nele, eles não seriam salvos. E também podemos passar, e vocês viram que ali ele diz que eu sou. Eu sou. Ele estava se posicionando o que ele era. Nós podemos lembrar também um outro texto, onde Saulo, ainda com aquela vontade de pegar as pessoas que estavam acompanhando Jesus, pessoas que seguiam o cristianismo, Saulo pediu lá ao Sinédrio autorização para qualquer um que encontrasse, que estivesse seguindo o caminho, que fosse preso e levado a Jerusalém. Mas o que aconteceu com Saulo? De repente uma luz sobre ele, ele vai ao chão, e aquela voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a resposta é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa maravilhosa, mais uma vez, Jesus mostrando a Saulo, que eu sou Jesus. Mas eu não quero entrar no detalhe dessa conversão de Saulo, que foi impactante, foi bonito. Mas eu queria no detalhe do eu sou. Eu sou. Em nenhum momento Jesus deixou dúvida sobre a sua identidade. Vamos imaginar agora que Jesus estivesse aqui e perguntasse a qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, a mim, a você, que está sentado aqui, quem você é? Quem eu sou? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua atitude diante deste Cristo que nós pregamos? Qual seria a nossa resposta? Será que nós seríamos a resposta de eu sou cristão de verdade? Ou apenas diríamos, eu estou aqui, achei bonito, estou ficando, está legal, enquanto está bom eu fico. Para pensar, a responsabilidade que nós temos como cristão, se eu sou ou eu estou. E interessante que a sua identidade é algo que você sempre vai ter alguém que vai questionar. Como assim? Se você vai fazer um crédito, alguém te pede o quê? A sua identidade. Você tem que mostrar a sua identidade, você tem que mostrar que você é você. Se você vai fazer um cadastro, vai fazer qualquer outra coisa, até mesmo para subir em um prédio,
Muitas vezes o porteiro te pede a identidade, não pode mais ficar, mas às vezes pede para ver alguns lugares que tem que ser feito assim. Porque a identidade é importante, você dizer quem você é. Me faz lembrar, no ano de 2018, quando eu fui a última vez em Portugal visitar meu filho e minha nora e meus netos, e chegando lá, eu acompanhei meu filho numa diligência, que ele é advogado. Ele tinha que ir em um lugar onde ficam as pessoas ilegais, que estão ali de uma forma ilegal no país, e estão se preparando para ser deportado. E aí, eu cheguei com ele, nos apresentamos, meu filho ia visitar um rapaz que estava nessa circunstância, aguardando apenas a transferência para o Brasil. E aí ele se identificou, puxou a carteira de advogado, olha, eu sou advogado, eu vim falar com um cidadão, e nesse momento eu estou em pé, o telefone tocou do meu filho, e ele pegou o telefone, atendeu, e por acaso era a pessoa que estava solicitando a sua presença ali, para ajudar esse rapaz. Então ele pediu licença ao agente, se afastou um pouco, para poder conversar com a pessoa, e eu fiquei em pé. E o agente olhou para mim e falou assim: você é quem? Eu inocentemente falei assim: eu sou o filho dele. Ou pai dele, aliás, desculpa, o pai dele. Aí o pai dele... Eu vi que realmente ele ficou estranhando a minha posição. E ele falou: você tem documento? Eu tenho. Aí puxei no bolso o passaporte. Está aqui meu passaporte. O que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim aqui acompanhá-lo. Acompanhar quem? O advogado? Sim, acompanhá-lo. Mas fazer o quê? É o teu filho? Eu falei assim: é o meu filho. Mas só que ele estava falando filho, ele estava se dirigindo ao rapaz que estava preso, e não ao advogado que era o meu filho. E ele começou a me fazer um monte de perguntas, e eu percebi que aquelas perguntas feitas no aeroporto, quando a gente chega. Aí eu falei: meu Deus do céu, alguma coisa está errada. E aí eu falei assim: olha só, meu senhor, você está confundindo com eu sendo o pai desse rapaz que está preso? Não, eu não sou o pai dele, eu sou o pai do advogado. Aí ele começou a rir, e falou: rapaz, eu já estava querendo saber o porquê você estava aqui, e já estava querendo me criar alguma dificuldade, porque esse rapaz que estava lá dentro, ele não estava preso, ele estava detido naquele setor, que é um setor neutro, e que seria mandado de volta para o Brasil, porque estava sem a autorização necessária para ficar no país. Então, irmãos, vejam como é importante a nossa identidade. Quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos. E como cristãos, nós temos que ter essa identidade. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Se apenas, eu vou porque eu vou encontrar com alguém. Eu vou porque alguém está me devendo um dinheiro. Eu vou porque eu gosto de fulano, ou gosto de ciclano. Nós temos que vir à igreja por Jesus. Jesus é aquele que está em nossas vidas. Jesus é aquele que morreu na cruz para nos salvar. E nós precisamos nos identificar com Ele. E a nossa vinda é para com Ele. A nossa identidade, ela está ligada a Jesus Cristo. A nossa identidade está ligada à cruz, aonde Ele morreu e intercedeu por nós. Então, meus irmãos, quando nós falamos o eu sou, ou eu estou, é muito importante nós começarmos a pensar um pouco mais sobre isso. Eu me lembro também, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu costumava dizer o seguinte: eu não sou gerente, eu estou gerente. Por que eu estou gerente? Porque o gerente era uma função da empresa, eu poderia sair. Mas ser seria definitivo. E nós, como cristãos, nós temos que ser definitivos. Nós não podemos estar passando,
nós não podemos estar brincando, nós não podemos estar de uma forma diferente, porque sermos é algo positivo, agora estarmos é algo momentâneo. E para isso, meus irmãos, para que nós pudéssemos fazer qualquer mudança em nossa vida, nós temos que seguir alguns passos importantes. E eu posso relatar 3 passos aqui agora. O primeiro passo é o reconhecimento. Você tem que se reconhecer o quê? Primeiro reconhecimento. Reconhecer que você é um pecador. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Eu tenho que reconhecer que só a graça do Senhor que me salvou. Porque nós não merecemos nada. Se for olhar cada um de nós, nós temos algo que nós não merecemos. Mas Deus, na sua infinita graça, deu o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Então a primeira coisa é o reconhecimento. É você reconhecer que você é um pecador. Que muitas vezes nós começamos a ficar devagando, achamos que nós somos melhores do que outras pessoas. Nós não somos. Nós precisamos ser verdadeiramente cristãos. Segunda, dentro do reconhecer, precisamos observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Aquelas atitudes que não são alinhadas com a palavra de Deus, ela deve ser abolida. E quantas vezes, irmãos, nós esquecemos dessa responsabilidade? E quantas vezes nós deixamos que isso venha atrapalhar, a impedir a comunhão para com Deus? Porque nós esquecemos que nós temos que ter comportamentos e atitudes alinhados com a palavra do Senhor. Uma outra coisa que nós temos que ter atenção é o relativismo. Muitas vezes nós estamos fazendo tudo de maneira relativista. Só que com Jesus, com a palavra do Senhor, não há relativismo. Nós temos que entender que com Cristo não há relativismo. A coisa é séria. Arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Esse é um detalhe importante. Você reconhece e você se arrepende. Não adianta você reconhecer e você não se arrepender. Nós precisamos arrepender nossos pecados. Precisamos arrepender das coisas que nós fazemos. Depois, meus irmãos, a segunda parte seria comprometer. Eu reconheço, me arrependo e comprometer. Comprometer não é se envolver. Comprometer não é só se envolver. Às vezes, nós nos envolvemos na igreja, em várias atividades, mas não estamos comprometidos com Cristo. Um exemplo, qual é a diferença do comprometimento para o envolvimento? Vocês sabem, eu sei que tem um pessoal está com fome uma hora dessa, uns dias de trabalho estão com fome. Eu vou falar de um sanduíche agora de pão com bacon e ovos. Imagine um pão com bacon e ovos, para quem pode comer, né? Vamos lá. Como se faz um pão com bacon e ovos? Primeiro, os ovos. Os ovos, quem é que dá os ovos? É a galinha. Ela está envolvida no sanduíche? Não, está envolvida? Não, está. Ela está envolvida, porque ela deu o ovo. Então ela está envolvida. E o porco? Ele dá o quê? O bacon. Ele está envolvido? Mas o quê? Comprometido. Por quê? Ele tem que morrer. Olha a diferença. Olha a diferença. O porco tem que morrer para poder dar o bacon. A galinha não, ela simplesmente dá os ovos. Olha a diferença. Do envolvimento para o comprometimento. É isso que nós precisamos estar atentos, meus irmãos, que nós precisamos nos envolver, sim,
mas acima de tudo, estar comprometido. Como Davi estava comprometido, ele foi para lutar. Isso é comprometimento. Outros casos bíblicos que nós podemos narrar aqui, pessoas que foram e lutaram, estavam comprometidos com o Senhor. Mas quantos não estão comprometidos com o Senhor? Apenas se envolvem, mas não se comprometem. E nós precisamos nos comprometer para que possamos realizar a nossa obra. E quando nós não estamos comprometidos, estamos apenas envolvidos, fica muito fácil a gente trocar de situações, de sermos para apenas estarmos. Porque, na verdade, a gente começa a ficar ao léu da sorte. A gente começa a se preocupar com qualquer outra coisa. Qualquer problema nos faz afastar do Senhor, nos faz afastar das coisas de Deus. E na Bíblia, meus irmãos, em nenhum momento foi dito que o cristão teria boa vida. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, porque eu venci. E como Jesus requer que nós sejamos imitadores dele, sede imitadores, como o apóstolo Paulo sempre nos orientou a isso, como eu sou, o apóstolo Paulo falando, nós precisamos imitar a Jesus, porque ele sempre foi firme na sua palavra, eu sou, e nós precisamos ser também. E a terceira parte, primeiro foi reconhecer, a segunda comprometer, e a terceira testemunhar. Em todo tempo, o exemplo é importante, em todo tempo. Exemplo é algo que ele, querendo ou não querendo, você vai estar envolvido nele, porque ele vai trazer exemplos bons ou ruins, não há outro jeito, o exemplo sempre é um exemplo. Então nós precisamos estar preocupados com isto, para que nós possamos testemunhar, precisamos ter bons exemplos. Me parece a parte mais difícil que nós temos na nossa vida. É muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. A gente vem à lembrança, aquele caso daquela mulher adúltera, que ela estava ali, todo mundo apontando, todo mundo colocando o dedo, e Jesus perguntou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque muitas vezes nós somos arrogantes. Muitas vezes nós somos arrogantes. E na verdade, a mente, ela pode ser uma mente que fica preocupada, crítica, e o espírito crítico. Há uma diferença. A mente crítica é uma mente boa, é quando você observa e retém o bem. O espírito crítico, ele é ruim, porque coloca em nós um desejo de vingança, um desejo de falta de amor. Então nós precisamos ter em nossas vidas a mente crítica, porque essa mente, ela faz com que nós analisamos todos os fatos e retém o melhor para nossas vidas. E Jesus está exatamente fazendo isso conosco, querendo que nós sejamos verdadeiros e testemunhando a sua palavra. Porque quando nós testemunhamos, nós podemos fazer o melhor para Deus. Porque o pecado, ele está sempre diante de nós. O pecado está sempre diante de nós. E eu digo uma coisa para os irmãos. Você sabe por que nós pecamos? Sabe por que nós pecamos? É porque muitas vezes, meu irmão, ou melhor, na maior parte das vezes, nós perdemos a noção do perigo. Nós achamos que nós somos fortes demais e que podemos superar qualquer problema.
e deixamos que a nossa vida se aproxime do pecado, e ela muitas vezes nos atrapalha. Então nós precisamos, meus irmãos, para que nós possamos ser e não estar, nós precisamos testemunhar com as nossas atitudes, testemunhar em nossa casa, testemunhar na vizinhança, testemunhar no nosso trabalho. E muitas vezes as pessoas pensam que testemunhar é só quando você não comete um pecado de adultério, ou quando um pecado de roubo, ou um outro tipo de pecado grave, que pecado não tem tamanho. Às vezes, nós pecamos nas coisas mais pequenas que você possa imaginar. E essas coisas pequenas acabam nos impedindo de uma comunhão para com Deus. Irmãos, é difícil. Ser cristão não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos continuar. A Igreja de Cristo precisa continuar. A Igreja de Cristo precisa vivenciar. Ela precisa superar todos os problemas que porventura venham a acontecer. Mas que nós precisamos estar firmes para vencer. Vencer o pecado, vencer aquilo que nos atrapalha a estar com Jesus, aquilo que nos atrapalha a estar com Ele, aquilo que nos atrapalha a ter comunhão com Ele. Essas coisas têm que ser abolidas. Como os irmãos lembram, lá no início, quando nós lemos a primeira parte do verso, que Jesus disse: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis o quê? Que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E por isso, Ele não o deixou só, e Ele fazia as coisas que agradavam ao seu Pai. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos fazer as coisas que agradam ao nosso Pai. E finalizando, meus irmãos, eu queria deixar um texto com os irmãos. Em Tito 2, 11, 15, diz o seguinte, em Tito 2, 11, 15, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que cada irmão, que cada um de nós, que cada amigo possa pensar nisso. Eu sou ou eu estou? Se você está, meu irmão, deixa de estar, passa a ser. Cada um de nós precisamos lutar para que nós sejamos verdadeiros cristãos.